Olá, boa noite, bem-vinda, Vera, Ritinha, vamos chegando. Boa noite, meninas. Hoje começamos aí 1 minuto atrasado, só para fazer jus ao tema da live, né? Vamos falar um pouquinho do atraso, desse hábito, né, cultural brasileiro. Mas será que é só hábito? Será que é só uma questão de comportamento? Será que tem mais coisa envolvida aí nesse atraso que é tão marca dos brasileiros, né? Isso aí, vamos lá, esperando o pessoal entrar aí um pouquinho, já já eu chamo as meninas. Essa semana estamos aí todas enfrentando processos de cura, né? Shirley teve um diagnóstico de Covid, a Gel também tá com um processinho lá, mas estamos todas nos recuperando aí. Hoje a Shirley já tá inteirinha para entrar aqui com a gente. Helenzinha também. É isso aí, vamos lá. O pessoal que nos acompanha sempre aqui no Terapia em Ação já está por dentro dos movimentos, né? A gente está tendo aí todas as manhãs com a Ellen a nossa oração, os 21 dias, estamos chegando já no final do ciclo. E dentro do Terapia em Ação também tem vários outros movimentos acontecendo aí, a Gel com as nossas aulas. Agora o projeto Roma Sistêmico, começando aí nos próximos tempos. Muitos movimentos, muitas coisas novas acontecendo. Não sei se vocês acompanharam Roberta fazendo uma live conosco na terça-feira, de surpresa, foi super bacana. O pessoal se envolvendo nos movimentos aqui, trazendo mais contribuições. Então tem muita coisa nova acontecendo aqui nesse espaço, nesse canal. Logo a gente vai ter mais novidades aí para vocês. Então não deixem de nos acompanhar. E toda semana tem alguma coisinha de surpresa aí, de novidade acontecendo. Vamos lá, vou chamar as meninas para estarem aqui comigo. Ellen, Shirley. Vamos lá, boa noite. Quem eu Olá, ouvi? boa noite. Boa noite, bem-vinda. Francine, Lurdinha, Rita, Regina. Boa noite, Sigo pessoal. Chegando a Márcia, tá com a gente já também. Boa Vera. noite, meninas. Boa noite, bem-vinda, Shirley. Bem-vinda, Ellen. Vamos lá, hoje falar um pouquinho sobre a questão do atraso, né? Estamos aqui abrindo caminho para a live da procrastinação da Gel. Quem viu lá o videozinho da Gel há pouco, né, nos stories, a Gel tá procrastinando, aí essa live não sai nunca, né? Anunciamos para ser, mas vai sair, gente. Calma que tá chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do atraso, sobre esse comportamento. Será que é só um comportamento? Será que tem mais coisa por trás disso? Vamos trazer algumas visões aí, trocar uma ideia com as meninas, né? Esse tema que é tão polêmico, porque acho que todo mundo se identifica um pouquinho com essa questão do atraso, né? A gente tem, ainda que não seja algumas pessoas um pouco mais, outras menos, mas sempre tem uma fase da vida, pelo menos, que a gente está naquele movimento de o que está acontecendo? Estou sempre chegando atrasada, tem... E o brasileiro tem muito da cultura, né? A gente é taxado até fora, né? Existe essa ideia do brasileiro. O brasileiro tem o hábito de se atrasar, né? A gente já tem algumas coisas que a gente até estranha quando acontece no horário, por exemplo, uma consulta médica. Ainda que particular, ainda que a gente já espera que seja atrasado, né? Porque é assim que as coisas funcionam, a gente tem essa cultura e a gente cresce ouvindo isso, né? Então, é interessante porque a gente às vezes não para pensar, mas é desde criança. Às vezes a gente se atrasa para aula, às vezes acontecem algumas coisas ali, a gente começa a achar normal não chegar no horário, não seguir o combinado, né? Não, porque essa coisa do atraso está muito ligado ao não ser pontual.
E aí tem vários perfis, né? Tem pessoas que se atrasam e atrasam as entregas sempre, tem outras que, apesar de estarem sempre atrasadas para uma reunião, para um horário, mas quando se trata de um compromisso de algo combinado, conseguem cumprir com aquele prazo, né, de entrega. E a gente vai conversar aqui, bater um papinho aqui com as meninas um pouquinho sobre essa questão de cultura e de hábitos, né, sobre o atraso. E aí depois eu vou trazer um pouquinho da percepção biológica para a gente tentar compreender se tem mais coisa por trás dessa nossa cultura, desse nosso hábito do atraso, né? E aí, meninas, como é que é isso para vocês? Nesse momento, nessa fase da vida, vocês se veem como pessoas com esse hábito de atrasar? Como é que tá isso aí para vocês? Bom, gente, eu falei para as meninas que eu já ia começar a live, que eu ia mandar fazer a coroa e a faixa, né? Porque eu sou a própria rainha do atraso. Hoje nós vamos descobrir aqui juntas com Sônia, para ver assim, em que ponto que tá isso, aonde que esse negócio aperta, né? Quais são as ocasiões, enfim. Porque a gente tem aquela coisa, acaba que, sem querer virar hábito, né? Às vezes a coisa do relaxamento com a questão de horários para determinadas coisas vira hábito, outras vezes vira o nosso próprio funcionamento, né? Principalmente com prazos de entrega de documentações e coisas assim. E eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Eu acho que se não tiver esse sabe assim, o garfinho do capeta cutucando na bunda, se não tiver, Adrenalina, né? Tem que estar ligada. Então, se eu tenho uma cobrança, a coisa flui. Eu deixo para a última hora um monte de coisas. Às vezes eu até assim, programo para ter um prazo para fazer. Aí no prazo que eu tenho para fazer, acabo não fazendo e faço de última hora. Mas, enfim, vamos descobrir aí juntos. A Rita tá te entregando aqui no chat, né? Pior que é verdade, dona Shirley. Não tem como. Se você viesse aqui, não tem como mentir, né? Esse que é o ponto. A gente tá aqui totalmente expostas, né? Se a gente chegasse, não, eu procuro sempre manter o horário. Não adianta, o pessoal conta aí, a gente já vai se entregando logo para não passar vergonha. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas você falou mas a Ellen já contou que ela é um pouquinho mais organizada aí, de se antecipar um pouquinho com as coisas, evitar, deixar tudo já meio na mão. Ellen, como é que é isso? Eu como boa virginiana, sim. Mas ao mesmo tempo a gente vai saindo, né? A gente é igual um relógio, a gente vai saindo do prumo, né? A gente anda, era tudo certinho quando era mais nova. Agora os negócios vão ficando meio desregulados. E não sai tão certo assim, né? Então, assim, é uma coisa assim, que você falou, uma coisa muito interessante. Chegar aqui e falar que eu procuro deixar tudo organizado. Bom, procurar, a gente procura, né? Eu tenho certeza. Agora, se a gente consegue fazer tudo a tempo e a hora, conforme, né, todos os nossos combinados, os nossos projetos aí, já é outra questão, né? Já é outro 500, né? E eu já tenho ainda essa coisa, né? Embora eu tenha nascido no Rio, mas vim cá em Minas, e mineira é desse jeito, né? Mineira daqui a pouco, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá e vai indo já assim. Tem esse componente cultural um pouco mais forte, né? Do atraso mesmo, deixa pra última hora, vamos fazer e faz 10 minutos depois do prazo, né? Mas assim, sempre gostei das coisas, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, assim, dentro da minha natureza, tá? Não como estou hoje, mas assim, na minha natureza alinhada, eu não gosto de chegar atrasada. Nunca gostei de chegar atrasada no trabalho, nunca gostei de ser chamada a atenção, de ser, né, observada, tipo aquela coisa de você chegar e todo mundo olhar pra vocês, tipo, olha, né? traço masoquista aí. Nunca foi a minha praia, não, sabe? Confesso, mas a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai, né, tendo os nossos atrasos. E eu não sei aí na região de vocês, na hora que você estava abrindo, eu estava lembrando, né? Eu não sei se é do brasileiro ou se é daqui da minha região, mas a gente, por exemplo, é convidado para uma festa às 19 horas, né? Um casamento às 19 horas. A gente costuma querer chegar às 20, né? Porque tipo, você não quer ser a primeira a chegar.
E aí a gente às vezes chega e a festa já nem. Ou tá todo mundo chegando de fato, porque já é daquela coisa Cultural. cultural. Se alguém chegar às 19, o anfitrião não tá pronto ainda para receber. Né? Tipo eu. Tipo eu. Nesse ponto eu me entrego. Sempre sou a pessoa convidada começa a chegar e eu ainda tô, né, me arrumando. Aí eu confesso. Faz parte do show, né? Eu até comentei com as meninas antes que eu tô numa fase da minha vida de sair mais cedo, assim, acordar mais cedo para me atrasar com calma, né? Então, assim, tem bastante tempo, aí me enrolo e saio naquela correria, naquela tumulto, né? Atropelando as coisas para fazer, porque eu também tenho um tracinho masoquista aqui de leve, que morre de vergonha de chegar atrasado, de ser chamada a atenção. Então, assim, dentro do possível, eu evito ao máximo, né, o atraso, mas estou numa fase que eu preciso olhar para isso, de, tipo, me programo, me organizo e quando eu vejo eu tô atrasada ainda assim, né? Então, não tá legal, tem alguma coisa a mais pra gente olhar. A Regina aqui, gostei dessa, acordar mais cedo para se atrasar com calma, né? Não é legal, mas quando a gente percebe... A Kathleen também, que também tá nesse ritmo, né? Thalita, estranha não me atrasar. E é isso, né? Só que aí a gente precisa observar. Às vezes é só um padrão cultural comportamental, né? Que nem a Ellen trouxe ali. Na minha região, se convidar para as 19 é porque não é às 19, é às 20 mesmo. Tem que ir todo mundo às 20, se for antes vai dar ruim, né? Não vai dar certo. Isso é uma cultura que o brasileiro tem, a gente tem isso muito forte ainda, e que a gente precisa trabalhar. A Shirley, que é da educação aí, né, dos filhos, eu não sei se na escola acontece muito de criança chegar atrasado na escola, na aula. Conta aí como é que é. Acontece. E aí, assim, ainda tem uns casos que aí você até olha para a criança, você até compreende, né? Nós ainda temos uma certa problemática, talvez você possa nos falar um pouquinho mais sobre isso também, Daniel. Do nosso próprio ritmo orgânico, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade para acordar cedo. Eu sou uma pessoa que tenho extrema dificuldade para acordar cedo. Por exemplo, se eu tiver um compromisso que eu tenho que estar, por exemplo, na porta da escola às 7 da manhã, eu posso dormir às 7 da noite do dia anterior, acordar às 5h30, eu vou me atrasar. Porque assim, eu não funciono bem de manhã. E aí, quando eu olho para as minhas crianças, os bichinhos, às vezes, tem uns que chegam lá, que não tá acordando. Você entende? Ainda tem essa problemática, além de todas as outras questões que a gente vai tratar daqui a pouco. Ainda tem essa questão da dificuldade orgânica mesmo, né? De metabolismo, né? De ritmo. Então, acontece bastante. Essa questão do... Até, graças a Deus, assim, eu não tenho problema com professores, né, chegando atrasados. Porque o maior problema é a criança chegar, o professor não tá lá. Isso é uma coisa que eu fico um pouco irritada, né? Mas, graças a Deus, eu tô com uma equipe maravilhosa e a gente não tem esse problema. E já não pode falar a mesma coisa da diretora. Mas... Olha o exemplo, né? Isso aí é o poder, né? Tá todo mundo bem educadinho, né? Todo mundo chega e fica lá esperando. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Vou te entregar mais um pouquinho aqui, Shirley. A gente vai tocar num pontinho e a gente vai falar contigo sobre isso. Tem alunos se entregando aqui, olha. Tem alunos se entregando? Vamos dar uma olhada nisso. Peraí, vamos lá. A Glauci, eu não gosto de chegar atrasada, mas eu atraso para entregar os trabalhos. Conversaremos. Hoje estou na versão melhorada, Regina, mas já atrasei muito em compromissos, tipo 1 hora. Gente, 1 hora atrasar num compromisso, né? Dependendo quem é a outra pessoa do compromisso, cancela, né? Porque 1 hora já tô no próximo compromisso. A Glauci, aqui se chegar atrasado no casamento, o padre não te casa. Já pensou se isso vira moda? O que vai ter de casamento cancelado nesse cancelado? Eu fiz isso. Conta, Ellen, conta a tua história aí desse atraso que a Ellen contou pra nós já nos bastidores. Eu achei fantástica a história. Essa história, gente, não pensei que fosse chegar aqui no ao vivo, mas vamos embora, né? Vamos lá, estamos falando de casamento.
Quando eu fui me casar, eu cheguei 2 horas atrasada. Tava todo mundo lá com fome, esperando jantar, já tava todo mundo ansioso. Eu demorei 2 horas para poder chegar, né? Ou seja, um atraso fora do, né, do padrão, porque assim, é charmoso, né? A noiva atrasar lá 30 minutinhos, sabe? Mas eu atrasei 2 horas, e as 2 horas, isso é que eu lembro, porque foi a hora que eu olhei no relógio e eu, tipo, vambora, 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 e cheguei bem atrasada. Mas eu me atrasei por conta de uma outra pessoa que se atrasou. Isso foi uma sucessão de atrasos, né? E a minha mãe, ela ia maquiar junto na mesma maquiadora que eu. E aí, cheguei na casa dela, não tinha saído de casa. Falei, gente, se tinha maquiagem marcada e tal, vai me atrasar. Atrasa tudo. Pânico, Atraso né? em cadeia. Já é a cultura do atraso, né? É a família inteira. Dia do casamento, a ansiedade, tudo, e eu em pânico, vai me atrasar. Eu não queria me atrasar, de fato. E aí a minha mãe acabou se atrasando e foi aquele, né? Quando eu cheguei lá, ela ainda tava. Aí ela foi procurar o endereço, não encontrava o local onde era. É toda uma falta de planejamento. A estética e tudo, e aí quando eu chego lá, tinha pouco. Tipo assim, ela tava iniciando, né? A maquiagem, o cabelo e tudo. E eu tive de ficar aguardando e fiquei por último, né? E foi todo um constrangimento, porque o pessoal chegou, a gente tá com fome. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Quando eu tô na igreja. Porque eu casei num hotel, então eu tinha que subir, né, tinha um elevador panorâmico. Na hora que abria, assim, quando abriu, eu já tava assim, aflita, né? Que ele andar não passava, era uma eternidade. E aí, na hora que abriu a porta do elevador, a primeira coisa que eu vi é: ai, gente, tá com fome? Você tá atrasada. Eu falei, mas eu só atrasei um pouco. Eu não tinha noção do atraso, pra falar a verdade. A maquiadora não me deixou saber. Mas quando eu cheguei, que eu fui saber, era mais de 2 horas de atraso, estava todo mundo verde de fome, já estava todo mundo passado, já estava todo mundo paciente. Era o pastor, era a pastora, na verdade, na hora que ela foi ministrar a cerimônia, eu acho que ela já estava lá no amém, vambora, vamos jantar. E assim, foi muito constrangedor. Essa história é uma história bem constrangedora. Nossa, foi terrível. Aí se pega a moda da Glaucia ali, já não casava. Já ia desistir de fazer esse casamento. Não ia dar certo, não. Eu tive a chance, né? A Iris, minha irmã aqui, ó. Quando é compromisso de trabalho, eu sou pontual. Mas pro resto, bicho, normalmente eu atraso, né? É muito da organização. Mas o que eu ia falar sobre essa questão cultural... a gente precisa começar a educar as crianças já para essa coisa do que é pontualidade, da responsabilidade com horários, porque isso vem se arrastando já na cultura, né? E aí, claro, tem essa questão do acordar de manhã, mas a gente costuma se conhecer, né? Então eu já sei, e com os filhos a mesma coisa. Então eu já sei dos meus filhos, um deles tem um pouquinho mais de dificuldade para acordar de manhã, então a gente já dá uma atenção a mais, já chama uns minutinhos antes, já fica em cima para ter certeza que acordou, porque aquele negócio de acordar e virar as costas quando vê tá dormindo de novo, né? Mas são estratégias que a gente vai adotando para conseguir entrar nesse ritmo. E claro, aí fazer toda a higiene do sono, perceber que às vezes eu tô com dificuldade de acordar porque eu dormi muito tarde, eu preciso de uma quantidade de horas para dormir que eu não tô respeitando. Então faz parte do conhecer o seu ritmo biológico e se ajustar, adaptar para conseguir respeitar esse horário, né? Então, assim, tem muito de comportamento, de cultura que a gente vem arrastando, vem se habituando a isso. Então, alguns lugares que eu já estou acostumada a chegar atrasada. É uma festa que eu já sei que vai todo mundo chegar atrasado. Então, não adianta se eu chegar no horário, você é a primeira a chegar, eu não quero ser a primeira a chegar. Então, tudo isso a gente tem que olhar e avaliar. Mas isso, quando é comportamento, é algo, às vezes, até planejado. Então, né, esse exemplo da festa mesmo. Eu sei que se eu chegar primeiro, eu não quero ser a primeira, se eu for no horário vai dar ruim. Então eu já me atraso intencionalmente, né? Mas nem sempre esse comportamento é calculado. Às vezes eu quero chegar no horário, eu tô com intenção de chegar no horário e ainda assim eu me atraso. Então, aí nesse ponto a gente precisa ver o que é que está acontecendo. Ainda que seja comportamental, tem algo no meu inconsciente que está querendo vir à tona, que eu preciso manifestar, que eu preciso olhar para isso.
ou eu tenho alguma questão biológica e meu corpo está precisando sinalizar isso. Então, nas duas situações, a gente precisa tentar entender o que é que está por trás desse atraso. Por que está... Eu quero chegar, eu estou tentando me organizar, eu faço a listinha de atividades, eu me programo, eu deixo as coisas arrumadas um dia antes, aí eu acordo com o tempo e chego atrasada. Então, assim, o que está acontecendo que eu não estou dando conta de cumprir com esse horário, cumprir com esse compromisso, ainda que eu queira ser uma pessoa pontual? Então, a gente começa a olhar para alguns conflitos possíveis, Eu vou trazer aqui uma série de possibilidades, são coisas que acontecem, mas a gente precisa entender a história. Então, cada um de vocês pode ir se identificando enquanto eu vou falando, em alguns momentos, mas assim, é uma coisa ou outra, a gente precisa saber a história, conhecer exatamente o seu histórico, saber o que está acontecendo. Mas possibilidades, de conflitos, de situações que fazem com que o nosso corpo tenha esse comportamento de atraso, Uma das coisas que acho que até já falei em outras lives, em outros momentos, é a tireoide, A tireoide é o nosso órgão do tempo. Então, quando eu passo por algum conflito de impotência em relação a tempo, eu não fui rápido o suficiente para resolver um problema, eu não dei conta de fazer no tempo que eu tinha, eu me senti impotente em fazer aquilo no tempo que tinha lá, que era para fazer alguma coisa. Eu não tenho como mudar uma situação nesse tempo, Então, ou em função de um atraso, até às vezes a gente passa por algo que impacta, que traz esse conflito, eu entro num processo de adoecimento da glândula mesmo, da tireoide. A tireoide, ela é responsável pela liberação dos hormônios T3 e T4, que são hormônios aceleradores do nosso metabolismo, Então, quando a gente passa por um conflito de tireoide, no momento em que a gente está com o conflito ativo, a gente entra no processo que a gente chama de hipertireoidismo. Então, começa a liberar um monte de T3 e T4 aqui para acelerar o teu ritmo, para você ficar mais rápido, para você fazer o que precisa ser feito. Então, o comportamento DHS que ficou gravado eu não fui rápido o suficiente. Então, o que a tireoide faz? Opa, vamos liberar aí T3 e T4 para você acelerar. Da próxima você vai dar conta, você vai ser rápido o suficiente. Resolvi o conflito. Quando eu entro em fase de cura, resolvi, ressignifiquei, esqueci da situação, aquilo não é mais tão importante para mim, entrei na fase de cura. Quando eu entro na fase de cura, eu entro no hipotireoidismo, então começa a reduzir a produção de T3 e T4. Esse hipotireoidismo, normalmente ele teria uma duração de 3 meses, se a gente não entrar com medicação que às vezes acaba atrapalhando, Ou se a gente não realmente fechar esse processo de cura. Então, às vezes, foi uma sensação de impotência e eu continuo vivendo impotências em relação ao tempo. Eu continuo passando por releituras desse conflito. Aí isso se torna crônico. Então, eu carrego esse conflito de hipotireoidismo e eu fico com o meu metabolismo desacelerado. Então, com menos produção de T3 e T4. Quando isso acontece, então, primeira coisa, meu ritmo já é mais lento. Então, aí entra isso em muitas situações, isso que a Shirley colocou. Eu tenho dificuldade para acordar de manhã, eu fico mais lenta, eu me programo para fazer a coisa num tempo X que seria suficiente, mas ainda assim eu não dou conta. Eu começo a fazer e me enrolo. Então, isso é um dos sintomas possíveis. Claro que tudo precisa ser investigado, analisado e tudo mais, mas eu posso estar com esse quadro. Ocorre que T3 e T4, eles sensibilizam as nossas glândulas suprarrenais, que fazem a liberação, então, da adrenalina. Então, quando eu não fui rápido o suficiente, não dei conta, libera T3, T4, sensibiliza o suprarrenal, coloca adrenalina no sangue para eu acelerar, para eu fazer mais rápido o que eu preciso fazer. Se eu estou com hipotireoidismo, eu tenho menos adrenalina no meu corpo. Então, esse movimento de estar no hipotireoidismo e ter menos adrenalina, quando eu faço algo em cima do prazo, então eu me atrasei, procrastinei até a última hora, vou fazer atrasada. Estou fazendo aqui nessa correria, o que acontece? Libera adrenalina. Estou correndo contra o tempo, estou acelerada, estou fazendo. Então, isso cria um vício, cria um hábito, e aí reforça o comportamento.
Então, eu me acostumo a sempre entregar atrasado porque eu tenho essa adrenalina na minha corrente sanguínea e isso me dá uma sensação de prazer. Então, é um conflito biológico reforçando um comportamento e aí a gente fica nesse joguinho, né? Então, eu deixo tudo para a última hora, algo que é importante, que eu sei que eu vou dar conta. E aí, às vezes, eu não dou conta. Às vezes, eu acabo entregando atrasado ou não entrego, né? Aí, isso aqui, quem que tinha colocado aqui atrás foi a Glaucia, né? Que falou que não gosta de se atrasar, mas trabalho e entrega atrasado. Por que entrega atrasado? Porque eu quero ter a adrenalina de fazer o negócio de última hora, fazer correndo, e aí nem sempre dá certo. Porque às vezes eu vou fazer, tem algum imprevisto, tem alguma coisa no meio do caminho que me atrapalhou, não dei conta, entrega atrasada, né? Então, isso que acontece normalmente. Então, tem que olhar para isso. Pode ser só o hipotireoidismo, pode não ser hipotireoidismo, são várias possibilidades, tem que analisar o caso, né? Mas a gente pode ter alguma questão com a suprarrenal também, que é aquela sensação de solidão, de abandono. Até a Ellen me trouxe uma situação antes que, em princípio, depois eu fiquei pensando, mas é suprarrenal comprometida. Eu tô me sentindo sozinha, eu preciso ser olhada, eu preciso ser vista. Às vezes o comportamento de chegar atrasado e ser olhada pelas pessoas quando eu entro no ambiente, quando as pessoas se preocupam do porquê do meu atraso, me faz ser acolhida. Então pode ter essa conotação também. Eu estou com um conflito de suprarrenal, tenho esse comportamento, porque com esse comportamento eu sou olhada, eu sou vista, eu não me sinto tão só. Né? Também é mais um conflito biológico que pode reforçar um comportamento da pessoa estar sempre atrasada. E aí, gente, quando assim, a gente acha que sabe por que está fazendo as coisas, né? A gente, até aqui em casa a gente brinca assim, a gente tem nós somos duas coisas. Eu quero uma coisa, mas minha mente às vezes quer outra. Né? E a gente sabe que tem essa mente inconsciente que às vezes molda o nosso comportamento. A gente está fazendo alguma coisa sem nem entender por que está fazendo. Mas tem todo um programa biológico atuando por trás. Eu tenho uma necessidade fisiológica dessa adrenalina. Então, o meu inconsciente, sabendo disso, ele molda todo o meu comportamento. Eu faço algo que racionalmente eu acho que eu estou controlando, mas eu não estou controlando. Porque eu estou atendendo uma necessidade do meu corpo naquele momento, né? E aí, a gente... Menina, que interessante isso. Eu tô chocada. Viu? Assim, né? E aí, né? A gente... assim, em relação a documentações, o fato que a gente vai tratar de várias questões de atraso, né? O chegar atrasado, né? Como eu falei, acaba virando hábito. Eu também acho que também pelo fato de morar perto do trabalho contribui, né? Que você fala, dá tempo, dá tempo, e quando vê, já foi o horário, já passou. Mas a questão realmente de entrega de documentações em prazos, entregas de trabalho, né? Então você tem um prazo X, aí tipo assim, falta 2 dias, aí que eu vou começar a fazer. Mas eu tenho realmente assim, aquela coisa, tem que estar acelerado, tem que ter aquela cobrança para poder fazer. E tem aquela coisa assim, não sei se uma certa prepotência. Eu sei que eu vou dar conta, né? Acaba deixando, eu sei que eu vou dar conta. Sei que vai sair legal, vai sair bom. Mas um tempo atrás, quando eu tinha crise de ansiedade, isso foi um fator prejudicial, né? Hoje eu já lido melhor com isso. Então não sofro mais com ansiedade, porque eu sei que no final dá certo. Até que haja algum imprevisto, tá tudo certo. Esse eu sei que no final dá certo também pode trazer, né, aquela coisa do serviço também. Eu sei que vai dar certo e todo mundo me reconhece que eu dou conta de entregar, mesmo que eu comecei, né, ali no último minuto do segundo tempo, mas eu dou conta. Esse dou conta também pode, de certa forma, trabalhar esse ego da pessoa até ser reconhecida, falar assim, não esquenta com a Shirley, não, mas que ela vai dar conta. E aí, isso pode estar alimentando aí alguma coisinha, alguma informação que está... Reforçando o comportamento, né? Por debaixo aí né, no inconsciente, trazendo umas outras informações referentes a isso. Exatamente. Já que falamos de ego, eu vou trazer mais uma informação bem legal aí sobre essa questão. Ela vai me entregar toda hoje.
Vamos lá. Uma outra questão que, assim, ressoa no inconsciente, às vezes a gente não compreende por que está fazendo esse movimento, mas é uma necessidade de afirmação pessoal, né? Então, assim, trazer um pouquinho do histórico, né? Historicamente, os reis, né? Como que funciona qualquer evento em que uma presença ilustre está chegando, um rei? Todo mundo chega antes, se posiciona, ele é o último a chegar. E isso foi para o casamento, né? Já é cultural a noiva entrar até nesse sentido, assim, de estar todo mundo pronto, preparado, esperando. Então, assim, no inconsciente coletivo, eu ser o último a chegar, quando todo mundo está preparado, me esperando, ele traz uma autoafirmação, no sentido de eu reforçar a minha importância perante aquele grupo. Então, pessoas que têm um perfil de controle, de liderança, muitas vezes adotam esse comportamento de forma inconsciente como um reforço dessa autoridade que eu tenho, né? Então, acaba também se tornando um hábito, mas é num perfil de controle. É algo que, sim, está associado ao ego, né? A essa coisa de como eu me vejo no mundo, mas é uma necessidade inconsciente de quando eu chegar, as pessoas me verem chegando, as pessoas estarem ali me esperando. Isso reforça a minha importância perante aquele grupo, me diferencia. Então, é um movimento que talvez aconteça por aí, né? Muito nesse intuito. Pode rir, Kathleen morrendo de rir aqui na minha cara, né? Pode rir, gente. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, pessoal. Não é por querer. Não é por... Esse é o ponto, gente, que é muito importante. Todos esses comportamentos são comportamentos inconscientes, não é planejado. Não é porque, assim, eu me acho muito importante, então eu vou chegar para todo mundo. Não é. Eu faço, por mais que eu me prepare, né? Mas lá no meu inconsciente tem uma partezinha que fala, não, peraí, você é a rainha, você tem que chegar por último, depois tá todo mundo. Porque imagina você ser a primeira a chegar e ficar lá sentado esperando seus professores chegar na sala de reunião. Não dá, né? Tem que ser a última a chegar. Sou só mais uma aqui aguardando, né? E não, eu tenho que chegar por último. A Bela colocou aqui no chat, olha que legal. Ela falou assim, no ambiente militar, também, a autoridade chega depois e recebe as atenções. Exatamente. É um simbolismo que existe em todos os grupos, né? E a gente, às vezes, não se atenta a esses detalhes e a gente modela comportamento sem saber por que está fazendo, né? Então, assim, intuitivamente, eu preciso disso, eu não sei porquê, mas eu preciso ser a última a chegar, eu preciso chegar com esses minutinhos de delay ali para as pessoas perceberem a minha chegada ou para sentirem a minha falta, mas quando eu cheguei, eu reforço a minha importância. Então, é um comportamento, e claro, todo comportamento que pode ser prejudicial, aí a gente tem que avaliar o impacto disso. A gente pode trabalhar em terapia. Então, eu preciso olhar, tentar entender qual é o caso. Será que é isso? Tá, mas eu preciso dessa afirmação realmente? Isso está sendo bom para mim ou ruim para mim? Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, o nosso corpo, eles tentam resolver o problema do jeito que eles sabem, né? Então, assim, eu quero reforçar, mas qual é a minha necessidade realmente? Eu preciso me afirmar perante aquele grupo. Será que tem outras formas de eu me afirmar perante aquele grupo? Será que tem outros movimentos que eu posso fazer que vai me trazer a tranquilidade para o meu inconsciente e dizer assim, não, tá tudo bem. Pode chegar no horário, não tem problema. As pessoas vão te reconhecer como líder mesmo assim, né? E isso, claro, se houver um prejuízo nesse atraso, porque às vezes está tudo bem, né? Não tá me causando nenhum constrangimento, nenhum desconforto, tá tudo certo. Já é parte de um combinado, né? Então, isso precisa ser avaliado, né? Porque agora você trouxe uma questão de até onde que o atraso acaba tendo um prejuízo. Uma coisa que eu acho que a gente não tinha levantado, acho que nós comentamos alguma coisa em alguma live anterior. Em relação, por exemplo, atraso de pagamento. Por exemplo, né? Hoje é o último dia do mês, então eu tenho um cronograma que eu tenho que efetuar neste dia exatamente. Mas, assim, sempre tem aquelas que ficam para trás e falam, poxa vida, esqueci. Eu recebi uma ligação essa semana que eu esqueci de pagar a conta do meu telefone, gente. Mas, tipo assim, eu esqueci mesmo.
E aí você vê que a coisa que é recorrente é sempre o mesmo evento, é sempre a mesma conta que fica atrasada, é sempre a mesma, né? Ou, por exemplo, até consultas médicas ou consulta, até mesmo terapia. Acontece porque nós somos terapeutas, a gente sabe. Tem assistido que sempre chega no horário. E tem aquele que, tipo, 10 minutos já era. 20 minutos não tem jeito, já faz parte da pessoa. E aí, assim, essa questão do prejuízo, né? Como que a gente pode entender? Tem alguma questão que você possa dar de dica? Ou o que que isso interfere? Na verdade, assim, Shirley, essa questão do prejuízo é muito individual em relação à situação e o que realmente está trazendo de resultado para a sua vida. Então, assim, ok, tipo, chegar todos os dias, uns minutos atrasados, as pessoas já sabem que meu horário já é esses 10 minutos mais tarde, não tem ninguém reclamando, não tem nenhuma chefia querendo me dar conta por causa disso, tá tudo bem, não tô perdendo horário de reunião, não tô entregando nada fora do prazo, então assim, existe um combinado, existe um prejuízo na sua vida? Eu digo assim, tudo a gente tem que saber o preço que você está disposta a pagar. Então, até que ponto você consegue ir nesse teu atraso? Então, assim, não, mas isso está me trazendo problema, porque em todos os lugares que eu chego já tô com como é que é a faixa da atrasada da vez. Coroa e faixa. Tô ficando constrangida, as pessoas estão me rotulando, isso não tá legal para minha vida, né? Do jeito que eu me habituei a atrasar ali, daqui a pouco eu tô atrasando com outra coisa, então eu preciso olhar para isso, né? O que é que tá me colocando nesse lugar? Porque eu, pelo menos, parto do princípio de que todo combinado não é caro. Então, assim, em relação a horários e prazos também. Dentro da terapia, tem uma questão que às vezes acontece, que acontece com frequência, para quem atende vários horários em seguida, às vezes a gente tem uma média de tempo que vai uma sessão, né? Mas dependendo da técnica, dependendo da pessoa, a questão que está sendo abordada, às vezes passa um pouquinho do horário. Então, assim, até tem alguns horários que eu fico até constrangida, porque toda semana tá atrasando a mesma pessoa. Mas porque a questão da outra que eu tô trabalhando já tá, assim, tipo, não, agora vai ser... Não, estende mais um pouquinho. Então, às vezes a gente tem algumas situações assim, e aí, às vezes, chega num ponto eu preciso rever. Não, peraí, para a sessão da fulana eu vou ter que deixar 1h20, não dá para ser em 1 hora. Isso são coisas que a gente tem que ir trabalhando e organizando dentro da nossa rotina, para que eu consiga colocar tudo que eu tenho para fazer. Isso entra na parte de planejamento. Eu vou trazer depois algumas diquinhas aí para a gente se organizar um pouquinho melhor com isso. Mas, assim, eu preciso avaliar se o preço que esse atraso está trazendo para minha vida é um preço que eu estou dando conta de pagar ou está ficando caro demais, né? Agora, aí você trouxe uma coisa importante da questão da conta, né? Eu parto do princípio de que nada é por acaso. Então, assim, se eu estou atrasando todo mês aquela conta, eu preciso refletir qual é a minha birra com aquele negócio que eu tenho ali para pagar, com aquele serviço que está sendo prestado. Então, assim, às vezes eu esqueço de pagar a conta da internet. Mas a minha internet está todo mês, toda hora está caindo. Eu tô puta da vida com esse negócio. Aí, quando chegar a época de pagar, eu esqueço. Apago da minha mente. Não lembro que isso existe. Ou, eu comprei um negócio lá pra pagar depois, mas depois fiquei pensando, cara, eu não devia nem ter comprado esse negócio, eu não precisava disso. Pra que fui comprar? Tinha combinado com a pessoa lá de mandar o Pix. Esqueci o Pix. Já aconteceu muito comigo isso. Comprei a brusinha da amiga que tem loja. Amiga, beleza, depois eu passo o Pix pra você. Aí chega em casa, olho pro meu guarda-roupa e falo assim, gente, eu não precisava de mais essa brusinha. Por que eu fui pegar essa brusinha? Né? Então, assim, a gente tem que olhar o que é que tá por trás disso, né? Então, nada é por acaso. Já estamos fugindo aqui um pouquinho do tema, mas se eu estou esquecendo de pagar algo, o que é que tem nesse negócio que eu estou esquecendo? E aí, outra coisa que eu já percebi um padrão muito legal. Quando eu começo a esquecer de pagar as contas, esqueci de mandar o Pix, combinei alguma coisa, chegou na data, não paguei, os clientes começam a atrasar comigo mesmo. Também. Porque tudo é frequência. Então, assim, o cliente começou a atrasar, enrolar pagamento, eu falo, peraí, que conta que eu esqueci? O que eu tô com dó de pagar? O que tá acontecendo? Qual é o equilíbrio dessa situação, né?
tudo tem um ponto de equilíbrio. Então, a gente precisa se olhar e compreender o que é que está por trás, né? E aí, sobre os atrasos, em que ponto eu começo a me preocupar com isso? Quando eu realmente estou tendo prejuízo, está ficando caro para mim essa conta. Não está legal isso aqui. Então, eu preciso olhar e tentar entender o que é que está por trás. E, às vezes, é trabalhar comportamento. A maioria das vezes é trabalhar comportamento. Ainda que eu tenha uma questão fisiológica por trás, mas a gente faz o processo inverso também. Então, eu trabalho comportamento, digo para o meu corpo que está tudo bem, que eu preciso chegar no horário, que eu vou me vigiar, me policiar em relação àquilo, e em paralelo eu ressignifico o conflito, eu trago para o meu corpo, olha, eu sei que eu estou precisando de uma dose extra de adrenalina aqui, mas tá tudo bem, a gente vai fazer alguma outra coisa que traz uma sensação de prazer também, que vai resolver. Ah, a Shirley caiu. Ah, vamos ver, já já ela entra de novo, deve ter tido alguma questão de internet lá. Mas é exatamente isso. Então, assim, o que é que está por trás? Opa, não, peraí, eu preciso olhar para isso, eu preciso compreender melhor, né? Voltei, gente. Eu tô te ouvindo e não estou te vendo. Ah, eu também não. O que é isso? Do além? Pois é. A Rita colocou, nossa, lembrei de uma amiga, é ela todinha. Quem será essa amiga, né? Será que essa amiga tá aqui online? Manda essa live pra amiga. Voltei, Né? gente. Não, Ela tá estamos aqui, a gente vendo. não tá vendo. Cadê? Pai, Rita tá me vendo, então tá tudo certo. Quem tá te vendo? Será que é só nós duas que não estamos vendo? Então, né? Pessoal, coloca aí no chat se estão vendo a Shirley. Se tá todo mundo vendo a Shirley, tá bem, nós seguimos aqui. Eu e ela não estamos vendo, mas estamos ouvindo. Isso é o poder Tá valendo. É o poder da mente. É o poder da mente. Ela tá aí compreendida, ela já deu um jeito de sair da jogada aqui. Agora, gente, deixa eu trazer uma outra informação. Existem pessoas que não têm o costume de atrasar, né? E mais que por algum motivo, né, do além atrasa. Isso já aconteceu com algumas pessoas também, alguma amiga minha, e que a gente trabalhava numa escola um pouco distante. Um dia de muita chuva, embora a pessoa que nunca se atrasa, mas pode acontecer. E nesse dia ela atrasou para sair de casa, enfim. Aí, eis que o trajeto que ela faria, tinha acabado de, bem no horário que ela costumeiramente passava, caiu uma árvore no meio da estrada. Então, assim, aquele atraso, eu já falei assim, tem atrasos que são livramentos. A gente não sabe os desígnios de Deus, né? Mas em alguns momentos, né, as pessoas normalmente os mais organizados têm essa dificuldade de aceitar o atraso, né? Então, assim, aceitar que isso foi um livramento de alguma forma, né? Ellen, o que pode nos dizer um pouquinho sobre isso? Na verdade, isso aí é a pessoa que quer ter o controle, né? Não tá, né, abrindo mão do controle. Porque, assim, se Deus, né, por alguma ocasião... porque, assim, tudo tá dentro da lei universal, tudo causa e efeito. Aconteceu determinada situação, né, e aí ela se atrasou. Teve ali esse livramento, o fato dela não aceitar, ela não abrir mão do controle, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de rever isso, né? Porque tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Pode sim, de repente, aquela árvore caiu, interrompe o trajeto dela, enfim, e poderia ter um acidente acontecendo ali na frente e ter de fato, esse livramento? Pode. Muitas pessoas têm essas histórias, vai pegar avião, trem, ônibus, não sei o quê, aí perde, fica bravo, né? Fica ali tiririca da vida e daí a pouco tem a notícia que teve um acidente, uma tragédia, alguma coisa assim. E pode ser a forma, de acordo com a forma que a pessoa estiver conectada ali, pode ser, ela teve um livramento, mas não adianta querer brigar com a vida, né? Tudo tem que ter Exato. Não tem qual é, é isso e pronto. Ao mesmo passo, muitas pessoas conseguem, por exemplo, né, se atrasarem
criar uma situação, um acidente, por exemplo, né? Sei lá, um prego que entra no pneu do carro, que fura o pneu e a pessoa queria chegar na hora, certinho, bonitinho, fazer bonitinho, não chamar atenção e não consegue chegar. Por quê? Porque, de certa forma, ela criou ali na mente dela uma situação, né? Que, por algum motivo, aí precisa ser investigado, que ela botou ali uma barreira para que ela não chegasse em determinado lugar. Talvez por medo, porque ela ia, de repente, numa entrevista de emprego que ela estava muito insegura. Pode ser tantas coisas, pode ser, de repente, porque ela... enfim, tem tantas situações que se pode criar, né? E dar esse momento, e a gente tem que entender que a gente não controla e ao mesmo tempo a gente controla, né? Igual no caso do pneu do carro que fura. A gente acaba controlando. Eu boto tanta energia ali, eu magnetizo uma situação para eu não chegar naquele lugar, por algo qualquer que seja o motivo. Né? E aí, às vezes, eu fico, não, eu queria ir, não, na verdade, lá dentro, no fundo, alguma coisa você não queria, porque ia te botar em dor, ia te botar É porque, Fazer de certa confrontar forma, algo, né? é um mecanismo de sobrevivência, né? A gente tem ali, a gente acaba criando uma defesa ali também. Então, de todas as situações, a gente precisa de avaliar, né? O que a Soninha disse, quando fica recorrente, quando está expondo você a situação de dor, de constrangimento, aí a gente precisa de olhar para isso. Mas no caso da sua amiga aí, é abrir mão e entender que tudo foi como tinha que ser. Tá bom demais. Né? Como diz o tá bom demais, não reclama. Exatamente não. Isso. Eu achei interessante o ponto que a Ellen trouxe ali, é o aceitar que tudo foi como tinha de ser, como dava para ser naquele momento, mas é importante se analisar também. Então, né, pensar, por exemplo, esse caso do pneu furado ali. Será que realmente eu queria ir para aquele lugar? Será que não tinha uma parte de mim querendo sabotar esse processo? Né? Ou não, assim, realmente teve um acidente, então talvez uma parte de mim se conectou com uma informação que já sabia que haveria algum problema e que não era para eu estar lá. E tá tudo bem, então você aceita e tenta compreender qual foi o processo que aconteceu para avaliar se não teve nenhuma autossabotagem por trás, né? Alguma coisa que eu não quis estar, não quis me expor por medo, por insegurança, né? Ou qualquer outra coisa que possa eventualmente me colocar nessa situação, né? Soninha, eu queria... Você trouxe, na hora que a gente estava trocando, né? Você trouxe uma situação que eu achei muito interessante, né? Assim, uma informação que é quando você está falando assim, a pessoa que nasce, né? O próximo ponto que eu ia abordar aqui, já vamos trazer aí. Vai. Então, assim, tem duas outras situações que também colocam a pessoa nessa posição de fazer sempre na última hora, de sempre chegar atrasado. Então, a primeira situação, quando ocorre algum problema no parto. Então, um parto demorado, difícil para a mãe ou para o filho que trouxe dor, coloca a pessoa nessa posição de sempre procrastinar. De sempre deixar para a última hora, de resistir ao máximo que eu posso e eu só vou quando não tem outro jeito. Então, eu já estou naquela situação, eu tenho essa memória do parto, de a hora que precisa ir, algo de ruim acontece, alguma dor, alguma dificuldade. A hora que eu acho que estou pronto para nascer, acontece todo esse processo. Então, na vida, ao longo toda vez que ela tem algo importante para acontecer, ela não vai, ela segura e vai na última hora. Não vou, e vou na última hora. Isso é um conflito de resistência, né? E aí a outra situação que coloca também a pessoa no mesmo tipo de conflito ao longo da vida é aquela criança que eventualmente é mais lenta, tem um outro ritmo diferente do que nós adultos temos, e toda hora a gente fica assim, vamos filho, mais rápido, faz isso direito. Ó, a mãe aqui falando que eu faço muito isso também com meus filhos, né? Então, né, a gente tá toda hora se policiando, tentando fazer o mínimo possível, mas a gente também falha nesse processo, né? Então, assim, eu fico toda hora pro meu filho nessa coisa de vai, acelera, faz mais rápido, vai. E a pessoa faz as coisas sempre nessa... Então, quando eu sou adulto e autônomo e eu posso decidir que horas eu faço as coisas, eu nunca faço quando o outro quer. Eu faço quando eu quero.
Então eu resisto, ofereço resistência para que eu não execute o que precisa ser executado. Muitas vezes esse comportamento de resistência, ele também vem associado a problemas com o pâncreas, tá? Então são problemas normalmente ligados ao processamento da glicose, então diabetes, pré-diabetes. Por quê? Porque para que eu tenha resistência, eu preciso de força muscular. O que é que dá força muscular? A glicose. Então, eu entro em conflito que modula a quantidade de glicose que meu corpo absorve, por isso que tem essa ligação com o pâncreas, né? E aí são pessoas que levam para a vida esse comportamento. Então, eu nunca faço no tempo que é para ser. Então, se alguém é uma reunião com alguém, eu preciso ir com essa, tipo, com alguém, talvez que tenha alguma autoridade que me remete a esse comportamento da mãe ou do pai que me pressionava, eu não vou chegar no horário, eu vou chegar no meu horário. Não é um comportamento consciente, racional, eu não faço essa escolha, né? Então, assim, eu vou chegar para desafiar essa pessoa? Não se trata disso. É um comportamento inconsciente, porque a vida inteira me pressionaram, então agora eu vou resistir enquanto eu puder. Eu vou chegar no último minuto ou alguns minutos atrasados, né? E às vezes isso vem lá da memória da infância, né? Do comportamento que nossos pais tinham, ou mesmo de uma dificuldade no momento do nascimento, que é o primeiro momento em que eu vou para a vida. E esse comportamento de ir para a vida vai se repetindo em todas as situações importantes da minha vida. Eu sempre trazendo motivos aí de atraso, né? Me enrolando, complicando, para chegar no pior. Eu tenho esse conhecimento dessa questão do nascimento, né? Você disse na hora do parto, quando tem uma complicação, que é difícil, a pessoa fica com essa dificuldade, e sistemicamente também com aquelas crianças, né, que não mamam o peito. Porque Helen, ele diz, né, que quando você mama, você suga o peito, né, é como se você tomasse a sua vida. Então, é aquele momento que você toma a sua vida, você vai para a vida, você busca, porque o alimento está ali, o peito está ali, né, o seio está ali, o leite está ali dentro, mas eu preciso de ter a iniciativa de ir buscar. Então, quando eu faço esse movimento, aquela criança que nasce e faz esse movimento, ele consegue, né, tomar a vida. Então, tem mais poder de decisão, de tomar, de ação, né? E quando não tem aquela criança que o leite vem, né, através da mamadeira, e eu tomo, às vezes, muitos até tem dificuldade para sugar a própria mamadeira, né? Mesmo que seja por gravidade, né? Já praticamente, mesmo assim, ainda tem dificuldade. Essas crianças, elas tendem a ter essa coisa com atraso, com essa dificuldade, porque eu não tomo a vida, eu fico esperando que tudo chegue até a mim, venha até a mim. Exatamente. Né? É a mesma questão de crianças que têm tudo atendido, tudo à mão, né? Então, às vezes, é um filho muito desejado, eu tive dificuldade para ter esse filho, tem toda, né, uma coisa de peso, de culpa, de que eu preciso dar tudo que esse filho precisar. E aí eu dou tudo na mão desse filho. E aí esse filho cresce quando ele precisa ir para a vida, quando ele precisa tomar as decisões. E aí ele adota esse comportamento também, de sempre ser o último a chegar atrasado, os minutos atrasados, porque ele está sempre nessa posição, né, de esperar que as coisas aconteçam, de deixar até o final ali para tomar o movimento, para fazer o que precisa ser feito. Então, assim, gente, tudo isso que a gente trouxe tem comportamento envolvido. Então, sim, é comportamento que a gente adota, mas tem muitas questões biológicas que reforçam esse comportamento. Então, sim, esse atraso pode ser um sintoma de algo, e na maioria das vezes ainda que seja algum comportamento inconsciente, algo que eu preciso trabalhar em terapia aqui para entender e ressignificar, ainda que não seja uma questão fisiológica, né? Mas também precisa de terapia para trazer consciência, para adaptar o movimento, para que eu não continue caindo nesse mesmo prejuízo que eu estou tendo, né? Com esses atrasos constantes, com esse rótulo, com essa faixa, né, Shirley, de rainha do atraso aí, que às vezes fica chato, né? Fica constrangedor em algumas situações. Então, é isso. O que a gente recomenda aí para resolver esse problema?
Primeira coisa de Vou tudo. fazer minha listinha. Vou fazer Ah, minha já. listinha. Tome nota, isso aí. Então, primeira coisa, levar para terapia, né? Então, tô atrasando, eu preciso entender o que que é, em que ponto que tá.